Aleluia, se fosse algo realmente que do mundo que tivesse aqui, essa praça não cabia ninguém. É porque a palavra de Deus, ela diz: e vereis a diferença do que serve a Deus e o que não serve. Aleluia, aleluia. Vereis realmente a diferença daqueles que amam a Deus e daqueles que não amam, daqueles que amam ao Senhor. Vereis a diferença dos que obedecem a Deus e daqueles que não obedecem a palavra. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Há uma diferença, aleluia, porque quando o Senhor nos chamou, aleluia, Ele mandou fazer a diferença. Aleluia, louvado seja Deus. O Senhor diz realmente para nós: vocês estão no mundo, mas vocês não pertencem a esse mundo. Aleluia. Vocês moram no Brasil, mas vocês são estrangeiros em terra alheia. Aleluia, louvado seja Deus. Vocês não pertencem mais a essa pátria. Você pertence à pátria do céu. Aleluia, glória a Jesus. Por isso que eu quero que vocês façam a diferença. Aleluia, louvado seja Deus. Exaltado é o nome santo do Senhor. Evangelho de Jesus Cristo que escreveu o apóstolo Mateus, no capítulo 28 e o verso 1, assim está escrito a palavra de Deus, no qual eu recebi para transmitir. E no fim do sábado, quando já despertava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro. Aleluia, aleluia, foram ao sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque o anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra, e sentou-se sobre ela, e o seu aspecto era como relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com muito medo deles, ficaram muito assombrados. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia, como mortos. Mas o anjo respondendo disse: mulheres, mulheres, aleluia, aleluia, não tenhas medo, pois eu sei que buscai a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito a vocês. Aleluia, aleluia. Essa é a nossa felicidade, que Jesus não está mais na cruz. Aleluia. Essa é a nossa felicidade, que Ele ressuscitou e abriu a porta para todos aqueles que desejam aceitar Ele como Senhor e Salvador. Jamais a morte podia realmente reter realmente o dono da vida, porque Ele diz na sua palavra: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia, aleluia. O homem no pecado, ele está morto. O pecado é uma infração contra Deus. Aleluia. E o Senhor já falou realmente nessa tarde, nessa noite: Ele não está com as mãos encolhidas para que não possa salvar. Ele não é surdo para que não possa ouvir, mas Ele está esperando que você clame. Você tem clamado a outra pessoa, não adianta, essa pessoa não vai resolver. Só quem resolve o seu problema é Jesus Cristo, porque Ele está vivo. Aleluia, aleluia. É só Jesus que pode dar solução. Aleluia. Você precisa de um emprego, você já correu para todos os lados, e Jesus já falou nesta noite: Ele é a porta. Aleluia. Ele tem a chave de todas as portas. Ele já falou, rapaz. Aleluia, glória a Jesus. Ele já falou, aleluia, louvado seja Deus. Ele tem a chave, porque Ele abre e ninguém fecha. Aleluia. Ele fecha e ninguém abre. Aleluia. Ele mata e não vai preso, porque Ele é o dono de tudo. Aleluia. Ele tanto ressuscita como dá realmente de a vida. Aleluia. Ele também enriquece, mas também empobrece. Aleluia. Porque Ele é Deus. Aleluia. Tudo aqui pertence a Ele. Você, quando veio, não trouxe nada.
Quando você sai daqui também você não vai levar nada, nem a tua vida te pertence. Mas nesta noite, lembre-se de uma coisa, ele diz na sua palavra: vinde a mim todos que está cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia. Aleluia, aleluia. A primeira pessoa que Jesus apareceu foi as mulheres, que deveria realmente, aleluia, amar ao Senhor, como diz a palavra. Foi a elas, aleluia, que a sociedade tinha desprezado, não valorizava, aleluia. Mas foi às mulheres que Jesus se apresentou. E o anjo disse para ela: ele não está aqui, ele ressuscitou, ele está vivo, ele vai adiante a levar, avisar os discípulos. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia. Por isso que Jesus disse para nós: eu estou convosco, eu estou convosco. Aleluia. Todos os dias. Aleluia. Aonde você estiver, o Senhor diz: eu estou com vocês. Aleluia. Porque Ele está nesse lugar, e quando nós saímos daqui, Ele não vai ficar não. Sabe por quê? Porque não tem ninguém para falar no nome dele não. Aleluia. Jesus só está onde estão falando dele, falando, pregando a sua palavra, fazendo o indeterminado, como diz na sua palavra. Por que esses irmãos pregam tanto o evangelho? Porque a palavra de Deus diz: ai de mim se não anunciar o evangelho. Aleluia. Ai desse povo, ai da igreja realmente que não prega o evangelho de Jesus Cristo. Aleluia. Aqueles que não fazem essa obra estão em falta com Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Porque muitos só querem pregar dentro do templo. Aleluia. Querem aparecer. Aleluia. Mas precisa se converter e pregar esse evangelho genuíno, como disse Jesus: ide por todo mundo pregar esse evangelho. Porque Deus, Ele amou o mundo de uma tal maneira que Ele deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele foi quem sofreu no nosso lugar. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. A Bíblia nos diz que Jesus realmente, a morte não matou Jesus não. Foi Ele que se doou por você, por mim, por toda a nação, por todo mundo. Ele se doou realmente para que hoje você tivesse vida e vida em abundância. Aleluia. Para que você tivesse paz aonde você chegar, para que você tivesse paz na sua casa, no seu trabalho, aonde você estivesse. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. E Ele está de braços abertos. E Ele está de braços abertos. Aleluia. Não adianta você fugir para onde for. Os olhos dele, já falou, ele já disse nessa noite, os olhos dele é como chama de fogo. Aleluia. Porque do Salmo 139, o salmista diz que o Senhor me sonda, o Senhor me sonda, o Senhor me conhece, o Senhor conhece meu assentar, o Senhor conhece meu andar, de longe entende o meu pensamento, sei que haja a palavra na minha língua, o Senhor tudo conhece. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Mas nessa noite, que Deus o abençoe. Que Deus o abençoe. Que Ele conceda o desejo do seu coração. Aleluia. Porque dizer que ama a Deus de lábios, todo mundo ama. Aleluia. Houve um momento realmente que o Senhor disse: está vendo esse povo? Está vendo esse povo? Honra a mim com os lábios, mas o coração deles estão longe. Diz que me ama, mas odeia o seu próximo. Diz que me ama, mas não gosta do seu próximo. Diz que me ama, mas vive enganando o seu próximo. Realmente diz que me ama, mas vive comprando e não paga. Aleluia. Esse povo realmente me ama com o lábio, mas o coração está longe. Aleluia. Louvado seja Deus. Onde está aquela alma? Onde está aquela vida que diz que ama? Eu amo a Deus. De que forma você ama a Deus? Aleluia. Aleluia. De que forma você ama a Deus? De lábios? Aleluia. Que a palavra de Deus diz que a língua que diz que ama, essa é a língua que amaldiçoa. Essa língua realmente, ela tanto confessa como amaldiçoa. Aleluia. Louvado seja Deus. E a palavra de Deus, ela diz no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, e versículo 14 e 15, que todos aqueles que não perdoar, também não serão perdoados. É por isso que a gente vê realmente essa bagunça toda.
Aleluia. Porque Deus é amor, mas também é justiça. Aleluia. Ele é amor, mas também é justiça. E Ele está voltando. Aleluia.